O século XXI. Acordei às 6 horas da manhã, ao som de uma música bem baixinha que parecia sair do travesseiro. Ela foi ficando cada vez mais alta e, como eu não conseguia dormir, levantei-me. Que interessante, um despertador inserido no travesseiro, pensei. Lavei o rosto e tomei a refeição matinal, uma mescla de pratos japoneses e ocidentais. Sopa de missô, pão de arroz, um pouco de peixe e carne, verdura, café, chá verde, etc. Em seguida, fui ler o jornal e vi algo muito interessante. Na primeira página, havia em destaque um artigo sobre a campanha eleitoral do presidente mundial. O dia da eleição estava próximo. Publicavam-se os nomes e as fotos dos candidatos de diversos países: Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, União Soviética, cujo nome nessa época era outro, e países da Indochina e da América do Sul. Estava escrito que, ao que tudo indica, o candidato dos Estados Unidos ficaria em primeiro lugar. Na página 3, deparei-me com algo inesperado. Quase não existiam matérias sobre crimes. Dava-se grande destaque às diversões. Uma profusão de artigos versava sobre esportes, turismo, música, belas artes, teatro, cinema e outras artes. A edição estava realmente muito bem elaborada. Os artigos não eram prolixos, nem entediantes como se dava nos jornais do passado, mas redigidos em uma linguagem clara e concisa, restringindo-se ao necessário. Assim, gastava-se pouco tempo na leitura. Percebia-se que havia cuidado para não cansar o leitor. Outra nota diferente em relação aos tempos antigos era a grande quantidade de fotos, 50% de artigos e 50% de fotos. A página de anúncios e classificados também era muito diferente. Não havia nenhuma propaganda de remédios e a de cosméticos era mínima. O que havia em abundância eram propagandas de livros e artigos relacionados às vestimentas, à alimentação, moradia, maquinária, lançamentos de novas invenções, etc. Da mesma forma, a parte escrita apresentava-se reduzida e com muitas fotos. Por essa razão, eu li todo o jornal em aproximadamente 15 minutos. Terminei a leitura agradavelmente, e não era para menos, pois a janela era ampla e a sala estava bem clara. Não havia nenhuma instalação de segurança. Explicaram-me que assaltantes e ladrões eram histórias do passado. Por conseguinte, achei que, de fato, aquele era um mundo maravilhoso. Peguei o carro e saí. Estava muito bem vestido e fiquei surpreso com a beleza da cidade. Parecia um jardim florido. Engraçado é que, além dos automóveis, não se via nenhum outro tipo de condução, o que não era de se admirar, pois os trens trafegavam pelo subsolo, as ruas eram só para os automóveis. Além disso, estes eram silenciosos. Achando estranho, olhei bem e notei que a rua parecia estar coberta com cortiça. Observando melhor, percebi tratar-se de um material elástico e bastante macio, que parecia ter sido preparado com uma mistura de borracha e serragem. Não havia como ocorrer poluição sonora, porque além desse piso especial e dos pneus de borracha, havia dispositivos especiais em volta das janelas e outras partes, para isolamento acústico. Além do mais, se chovia, a água se infiltrava rapidamente no chão e, por conseguinte, não se formavam poças. A força motora que movimentava os carros era gerada por um minério do tamanho da ponta de um dedo. Algo realmente extraordinário, porque conseguia fazer com que um carro percorresse várias dezenas de milhas. Esse minério assemelhava-se ao urânio e ao plutônio, cuja aplicação se baseava no princípio da desintegração do átomo. Assim que entrei no carro, percebi que não havia motorista. Nem era preciso, pois bastava o passageiro segurar uma barra com uma das mãos para o carro movimentar-se. É claro, porém, que algumas pessoas se davam o luxo de ter motorista. Ao ver a cidade, minha primeira impressão foi exclamar como era bela. Fiquei surpreendido ao ver árvores frutíferas enfileiradas entre a rua e a calçada,
como ocorria antigamente com a ginkgo biloba e os plátanos. Havia figueiras, caquizeiros, nespereiras e árvores mais baixas, como laranjeiras, pessegueiros e pereiras. No meio da rua existiam canteiros semelhantes aos de outrora, separando as duas mãos do trânsito. Neles se enfileiravam arbustos cobertos de belas flores, enquanto as bordas eram coloridas por todos os tipos de flores e plantas. Enquanto eu passava lentamente por elas, chegava a mim o perfume de uma flor que não conseguia identificar. Cheio de hortênsias em determinado bairro, na extensão de 1 milha. A segunda coisa mais bela foi o caminho que vinha em seguida, todo florido de dálias. Havia também um local onde se viam cachos de uvas pendurados nas duas calçadas das ruas e pérgolas de glicínias, cujas flores já haviam caído e só tinham folhas. Em diversos pontos da cidade havia pequenas casas de chá com mesas e cadeiras enfileiradas na beira da calçada, a fim de que os transeuntes pudessem tomar uma bebida leve, apreciando as flores. Cada bairro possuía 1 ou 2 pequenos parques públicos, onde as crianças brincavam alegremente, e por essa razão a cidade também era o paraíso das crianças. Alguns parques tinham em seu centro jardins com lagos artificiais, e o interessante é que em sua superfície boiavam flores de lótus. Todas as plantas eram regadas algumas vezes ao dia em horas determinadas. Havia um encanamento embutido nas calçadas de cimento, na borda dos canteiros, com um número incontável de orifícios. Bastava abrir a torneira para que desses orifícios saíssem jatos d'água como os de um chafariz, molhando todo o jardim. Outro ponto que me surpreendeu foi o fato de ser possível conseguir livremente tanto o tempo ensolarado quanto o chuvoso. Assim, se era feito chover na manhã ou na tarde de certo dia da semana, depois o tempo bom continuava até determinado dia. O mesmo ocorria com o vento, que soprava na proporção adequada, em dias espaçados, sendo que de vez em quando soprava um vento forte. Isso era necessário para que as árvores fortificassem suas raízes. A antiga expressão de 5 em 5 dias ventar, de 10 em 10 dias chover, deve referir-se a essa época. Naturalmente, tudo decorria do progresso da ciência. Nesse passeio pela cidade vi algo interessante. Em diversos locais havia grandes caixas de vidro, de tamanho semelhante ao das pequenas moradias, onde se podiam ver desde árvores sempre verdes até coníferas, como pinheiros, cedros, ciprestes, lariços e outras. Em seu interior, conservava-se a temperatura de mais ou menos 10 graus centígrados. Naturalmente, havia um aparelho de ar-condicionado em cada uma. Essas caixas funcionavam como oásis artificiais para aqueles que percorriam os arredores sob o sol escaldante do verão. Nesses locais, jovens, divididos em grupos, realizavam atividades sob a orientação de um responsável, que tinha vasto conhecimento de botânica e fora selecionado entre os diretores da associação de cada bairro. Do carro, que seguia lentamente, eu vi as lojas da cidade, enfileiradas. A arquitetura bem planejada, cheia de beleza e elegância, proporcionava uma sensação muito agradável. Não se viam cores berrantes, nem construções sem graça, semelhantes a caixas de fósforo. Todas tinham janelas amplas e iluminação suave, que permitiam que a estética das pinturas e das esculturas se destacasse ao máximo. As lojas, um pouco maiores, pareciam museus de arte. Enquanto eu fazia uma coisa e outra, parece que ia anoitecendo, mas não se sentia que já era noite. Aliás, não era para menos, pois nas ruas, em determinados espaços, existiam altos postes de iluminação a arco voltaico. Os raios de luz eram diferentes dos que são emitidos pelas lâmpadas, muito mais claros, de um brilho surpreendente. A sensação é que se recebia a luz do sol em plena tarde e nenhuma das cores sofria modificação. Caros leitores, gostaria que imaginassem a cidade que acabei de descrever.
As mais diversas flores, em plena floração, exalavam um perfume agradável por toda a parte, e árvores carregadas dos mais variados tipos de frutas. O silêncio era tão grande que não se parecia estar em uma metrópole. Que passeio agradável! Olhando as vitrines das lojas, eu tinha a impressão de estar vendo uma exposição de belas artes. Naquela cidade, até as grandes lojas conseguiam suprir suas necessidades com apenas 1 ou 2 funcionários, visto que as mercadorias tinham os preços expostos e qualquer pessoa podia pegá-las e examiná-las. Se os fregueses ficavam satisfeitos com o preço e a explicação do folheto, depositavam o dinheiro e a etiqueta com o preço na caixa coletora, colocada à entrada da loja. O embrulho era feito automaticamente por uma máquina e, de acordo com o tamanho do objeto, era amarrado com uma fita, tornando-se fácil de carregar. Dessa forma, era realmente muito fácil fazer compras. Como sentisse fome, entrei em um restaurante. Não se avistava nenhum atendente. De um lado da entrada estavam enfileirados pratos apetitosos, todos com uma identificação: A, B, C. Sentei-me a um lugar desocupado e, olhando para a mesa, vi que era numerada. Depois, apertei um dos botões instalados no canto. Naturalmente, pressionando o botão correspondente ao número da mesa e à identificação do prato, este aparecia rapidamente. Olhando com mais atenção, notei que no meio da mesa havia uma abertura mais ou menos do tamanho do prato, que saía por ali automaticamente. Assim, tudo que eu pedia subia logo em seguida. Não havia necessidade de nenhuma explicação. O serviço era muito rápido, muito agradável. Eu tinha ouvido falar que esse método já existia no século XX, mas eu achava inconcebível que estivesse tão aperfeiçoado. Obviamente, as bebidas saíam pela mesma abertura, mas as alcoólicas só eram liberadas até certo limite. Observando melhor, vi que havia mais um botão. Nele estava escrito "Conta". Ah, então aperta-se esse botão. Assim fiz. Imediatamente surgiu a notinha. Coloquei a quantia estipulada e logo apareceu o recibo. Que facilidade! Fiquei satisfeito e, como era cedo, resolvi ir a um teatro. A quantidade de casas de espetáculos era surpreendente. Qualquer cidade os possuía em toda parte e, para meu espanto, o ingresso era muito barato. Imaginando que haveria prejuízo, interpelei o gerente. Ele respondeu que todos os teatros eram administrados por milionários como obras sociais e, assim, nem seria preciso cobrar ingresso. A arquitetura e as instalações eram magníficas, ostentando muita beleza e qualidade. Não se permitia a entrada de espectadores além da quantidade de assentos, de modo que se podia assistir às apresentações confortavelmente. Quando entrei, estava vendo uma exibição cinematográfica curiosíssima. Exibiram-se 2 filmes produzidos por uma companhia nipo-americana, um sobre os Estados Unidos e outro sobre o Japão. O primeiro era um filme histórico que retratava o período transcorrido desde a época em que os puritanos da Inglaterra chegaram aos Estados Unidos e começaram a desbravar a terra até a Guerra da Independência. O segundo mostrava um personagem que poderíamos chamar de cientista em religião, o qual revolucionou a medicina e teve uma vida de lutas incessantes, mas solucionou o problema da doença. Ambos os filmes eram muito interessantes. Havia também uma atração à parte, exibida em uma televisão. Parecia ser uma peça representada em algum teatro. Como estava exausto, voltei para casa e fui dormir. Refletindo sobre o que vira nesse dia, concluí que realmente o sonho da humanidade havia sido concretizado. Fiquei bastante emocionado, pois senti que esta era a utopia há tanto tempo idealizada por ela, e meu espírito de pesquisa aguçou de forma incontida, pois eu sentia necessidade de conhecer todos os aspectos da cultura dos novos tempos. Primeiramente, resolvi pesquisar sem alarde. Acreditando que os leitores também desejam conhecer tudo sobre esse novo mundo, relatarei pela ordem dos fatos aquilo que fiquei sabendo.
O caso que se segue se deu no dia seguinte do passeio. Um vizinho meu convidou-me para ir a um lugar muito agradável e eu o acompanhei sem hesitar. Mais ou menos no centro de certa cidade, existia um edifício surpreendentemente suntuoso. Dirigimo-nos para lá. Nele havia teatro, restaurante, locais de diversão, etc. Eu quis saber que edifício era aquele, e meu amigo disse que era o centro comunitário, acrescentando que todos os bairros tinham um ou dois desses locais. Em seguida, ele contou que uma vez por semana os membros se reuniam para trocar ideias. Naturalmente, avaliavam propostas sobre o plano de expansão da cidade, saneamento, lazer e outros segmentos, objetivando aumentar o bem-estar dos cidadãos. Primeiramente, nós nos encaminhamos ao restaurante, onde saboreamos pratos deliciosos. A refeição era excelente, muito melhor que as do século anterior, em termos de sabor da comida e aroma das bebidas. Pelo que meu amigo contou, uma vez por semana havia o Dia da Felicidade, em que os membros se reuniam e passavam momentos aprazíveis, saboreando pratos apetitosos, ouvindo música e assistindo a apresentações teatrais e de dança. Nessa ocasião, as danças e as músicas eram apresentadas, com muito orgulho, pelas jovens de todas as famílias da cidade que ensaiavam frequentemente. Artistas profissionais e amadores faziam exibições conjuntas. As verbas para esta e outras atividades eram doadas pelos milionários da cidade em benefício da sociedade. Neste novo mundo, era surpreendente a intensificação das viagens. Nos parques nacionais, nas regiões montanhosas, nas praias e nas ilhas pitorescas de várias regiões, havia grande número de turistas, provenientes de todos os países. Consequentemente, por mais afastado que fosse um lugar, o progresso cobria as distâncias com trens elétricos, bondinhos aéreos e outras formas de transporte. As ferrovias e os meios de navegação eram magníficos e luxuosos. Os preços, no entanto, eram bem baratos. Chegavam a ser quase de graça, e não era de se admirar, pois tudo isso também se tornava possível graças à contribuição social dos milionários. Nessa altura, depois de ouvir as explicações durante o intervalo das apresentações, nem preciso dizer o quanto fiquei impressionado. Extraído de O Século XXI, artigo não publicado, escrito em 1948.